Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Hoje finalmente parou de chover, né? Aqui em casa. Aí eu tô dando uma olhada aqui fora para ver como que estão as plantinhas aí. Essas são mais sensíveis, né? Que a gente cultiva aqui fora. E a gente tem bastante coisa para fazer. Eu tenho aí algumas latas que eu preciso finalizar. Eu preciso finalmente fazer o meu replante aí da minha patinha de urso, do meu Cotyledon tomentosa. Fiz uma lata para ele já faz bastante tempo que eu queria uma lata grande só dele, que eu vi num canal e eu achei muito legal. E aí eu queria reproduzir essa ideia. Aí eu vou plantar ele. Também tem minha Adria babalu. A minha Adria babalu faz bastante tempo que eu comprei ela e eu tenho aí algumas mudinhas também que eu fui fazendo, né? A Adria babalu é muito fácil da gente fazer. E aí eu fiz também um vaso só para ela, um vaso igual que eu tenho do meu Serum Voodoo, porque as cores são semelhantes. Aí eu queria trazer esse contraste aí da coloração mais avermelhada delas pro branco. E aí eu quero fazer esse vasinho também. E aí eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Como eu faço essas replantas, são plantas diferentes, né? Com necessidades diferentes, mas aí o substrato vai ser praticamente o mesmo e camada de drenagem também, isso que é muito legal. 90% aí das nossas suculentas a gente consegue fazer o cultivo muito semelhante umas das outras, né? Claro que existem algumas exceções, mas de modo geral a gente consegue ter aí bastante sucesso quando a gente cultiva praticamente semelhante a elas. Finalmente o sol resolveu aparecer aqui em casa, aí eu vim aqui para dar uma olhadinha nas plantas, para ver como que elas estão, porque esses dias intensos aí de chuva e de frio também, aqui, gente, é uma baguncinha de algumas suculentas que eu preciso fazer o replante delas. São suculentas mais simples, né, mais tranquilas. Olha aqui, gente, tá tanto tempo aqui que já tá aí se proliferando um pouquinho mais, já tá se enraizando. Pra vocês verem quão tranquilas que são essas suculentas. Ai, que coisa linda, Joaninha. Gente, adorem Joaninha, tá? Porque elas amam cochonilha. Então significa que se tem Joaninha, não vai ter cochonilha aí no cultivo de vocês, provavelmente, tá? Então as Joaninhas são excelentes aliados aí ao nosso plantio. E, né, tem a Joaninha, né? Mas a gente tem que ter o equilíbrio. O que a gente tem do outro lado? Uma lagarta. A lagarta aqui na minha momoca, ela, né, fazendo aqui alimento para ela, né? Tá comendo bastante e, né, vou tirar ela daqui, né? Eu não vou deixar ela aqui, vou colocar ela numa outra árvore para que ela possa se alimentar. Mas a suculenta aí, né? Parece que as momocas aqui em casa têm uma predileção maior pelas lagartinhas, né? Então a gente tem que tirar. Aqui a gente tem um Francesco Baldi. Gente, Francesco Baldi aqui em casa tem muito, tem bastante, tá até doando aqui, até fiz um vaso só para ele. Tem uma bromélia aqui, então esse vaso aqui, gente, é um vaso que eu, na verdade, coloquei várias plantas que eu iria fazer o replante e acabei, né, protelando aí por coisas da vida e acabei não fazendo o replante. Olha o que acontece, as próprias plantas encontram um jeito aí de sobrevivência, né? E vindo aqui no quintal, a gente, né, teve muito galho aí pelo chão, né, porque cai das árvores, mas nenhum atingiu aqui meu vaso que eu tenho aqui com minha Jade, né, com minha Crassula ovata. Tenho também aqui o meu Francesco Baldi, como eu disse que eu tenho bastante aqui em casa, ele tá bem bonitinho, e também minha momoca principal, acho que é a momoca mais antiga que eu tenho, né? Ela tá bem bonita, ela tá aqui a meia sombra, pega um solzinho filtrado aí no final da tarde, e um pouquinho pela manhã também, mas tá indo muito bem, né? Como eu disse, os preventivos aqui ajudam bastante, porque elas ficam aqui sob uma copa de árvore, né? Se a gente vê aqui, ela fica sob a árvore, então tem bastante vida selvagem aqui, fungo, tudo mais, né? E ela tá indo muito bem aqui, tá indo, né, excelentemente bem, não tá estiolando tanto, né, tá indo crescendo de uma maneira mais progressiva e tá indo bem legal. Coloco adubo nela, né, tem um solo aqui super drenável, o solo dela aqui é mais drenável que os outros até, coloquei bastante carvão, bastante perlita, na verdade mais do que, né, a própria terra vegetal. E aqui ela está indo muito bem. Como eu disse, né, às vezes a gente tem que escolher. Aqui eu gostei bastante dela nessa composição aqui, nesse local, mas não pega tanto sol. Se pegasse mais sol, a nossa ovata, né, a nossa Jade ficaria mais vermelhinha, o nosso Francesco Baldi ficaria um pouquinho aí, uma fruta cor, né, que ele assume. Ele até está pegando um pouquinho aqui, se a gente consegue ver nas pontinhas, né, mas também choveu, né, então a gente não tem aí a expressão maior das plantinhas. Gente, olha como tá bonito esse céu. Tá muito bonito, né? Tá azulzinho, azulzinho. Agora o sol tá aqui. Ele tá aqui, fica entre folhas, como eu disse, né? Agora no final da tarde. E tá indo muito bem aqui. Principalmente a iluminação dessa área aqui que eu tenho, que fica aí algumas das nossas plantinhas, né? Gente, o tamanho, eu mostrei, né? Aquela Jade que eu tenho, né? Aquela crassula, mas essa daqui, gente, é a mais antiga que eu tenho.
Eu ainda não fiz o replante dela adequadamente, tá? Preciso fazer. Olha que linda que ela tá. Tá num vasinho aqui. Tá bem pouquinho de terra, que eu quero reformar esse vasinho. Tá bem bonita ela, né? Embora assim ela esteja no vasinho com muita pouca terra, não tá nada adequado para ela, mas ela tá bem bonita, gente. Olha o tamanho que ela tá. Ela tá bem grandona, tá nascendo aqui várias mudinhas. Nunca podei essa jade, gente. Essa jade aqui, a minha sacrácula aqui, nunca podei. Fica 100% ao tempo, passo preventivo. Ela tá bem rústica, né? A gente consegue ver aí o caule dela. Tá bem, né, é grosso, né, tá bem grande. Já faz aí uns 5, 6 anos, ou mais, que eu tenho essa jade. Cultivo a sol pleno. E ela tá indo muito bem aqui. Também, né, adubo constante, né, eu coloco a solo bem drenado, fica o tempo, então assim, não tem do que ela reclamar também. Bom, a gente vai subir agora para a gente conseguir finalizar nossas latinhas, né? Fazer pelo menos um trabalhinho nelas. E também a gente vai fazer o replante de algumas plantinhas que a gente tem, né? Que eu tenho que fazer urgentemente, senão aí eu vou acabar perdendo essas plantinhas. E, gente, só para vocês terem uma ideia que essas coisas acontecem, tá? Tinha comprado um Philodendron Joep. Ele é maravilhoso, muito bonito. E olha só o que aconteceu com ele. Isso daqui. Vocês conseguem ver? Gente, olha isso. Caíram todas as folhas dele, todas completamente, ele tá sem folha nenhuma aqui. E o que que acontece? Pelas minhas pesquisas até anteriores, né, e agora também, né, mais ainda, esse Philodendron, ele consegue entrar em dormência. E aqui na serra a gente tá assim, 7 graus a 9 graus, mais ou menos. E ele entrou provavelmente em dormência, porque ele tá muito saudável aqui, tá bem durinho, essa região dele, né, que essa região aqui é que pega as raízes dele estão muito boas. Eu tirei ele da terra que ele veio, né, do substrato que ele veio, coloquei ele aqui. Mas olha isso, gente, daquele Philodendron lindo, maravilhoso, sobrou isso daqui. E a gente vai fazer o replante desse daqui também, né, porque provavelmente ele está em dormência, para respeitar aí o período de dormência dele. E torcer muito para que ele cresça, né, para que ele volte aí até aquela folhagem exuberante que ele tinha antes. Hoje a gente vai fazer o replante aqui da nossa Adria babalu. Gente, olha que vergonha, né? Olha como está o estado da nossa Adria babalu. Ela caiu aqui já, eu acredito que muitas vezes, porque aqui passa gambazinho, né? Aqui nessa região aqui à noite. E acabou derrubando ela várias vezes. Então várias folhinhas dela caíram. Tá um pouco estiolado, vocês conseguem ver esses brotos dela, né, dessas folhas, porque ela não tá pegando sol aqui, que ela fica aqui na região da churrasqueira, que é uma região improvisada, não vai ser aqui onde eu vou cuidar das minhas plantas, mas por enquanto tá sendo aqui. E ela tá um pouquinho estilada, sem coloração nenhuma. A gente vai fazer o replante dela, né, porque ela é muito bonita, tem um vasinho próprio só para ela, então essa daqui vai ser um dos replantes que a gente vai fazer. E, gente, eu vou comprando planta e às vezes eu não tenho tanto tempo, né? Às vezes a gente tem tempo, mas não é aquele tempo adequado para a gente conseguir fazer todos os replantes. Olha como estiolou esse Cotyledon tomentosa, né? Estiolou bastante, tá bem estiolado. Eu vou fazer uma poda nele aqui para replantar ele. Tem outras pequenininhas que eu comprei também. Eu vou comprando as plantas e vou guardando, né? Para depois eu fazer o vaso, né, que eu quero, exclusivamente deles. Isso daí é uma técnica que eu faço, gente, eu vou comprando as plantinhas e vou colocando aqui, depois eu vou comprando os vasinhos que eu quero para que eu possa replantá-las, né. Tenho aqui, né, esse Syngonium Panda. Gente, olha que maravilhoso que ele tá. Quero colocar ali no vasinho de azulejo junto com os outros, né? Ele tá muito bonito. Já tenho os vasinhos de azulejo que eu vou por ele, só preciso fazer o replante dele. E eu queria mostrar também para vocês esse meu Rhipsalis. Gente, que coisa linda. Eu vou colocar ele no vasinho de barro, tá? Pendente. Mas nem era aqui onde eu iria por ele, mas olha que bonitinho que ficou. Ficou muito bonito ele aqui, né? Ficou uma composição bem bonitinha aqui. E aí eu quero só trocar de vasinho, né? Colocar um vasinho de barro, porque é o que eu prefiro mesmo, né? E aqui ele pega o sol passa bem lá por trás, bem por trás lá, e vem uns raios solares bem discretos aqui e pega nele. Fica tão bonito no final da tarde, mas ele tá bem bonito mesmo. E aqui eu tenho algumas dos ramos dele, piloso, né? Tem essa pilosidade aqui, essa capilaridade aqui. Eu não sei se ele é dessa forma mesmo ou não, né? Outros também apresentam, mas a grande maioria não tem nada. Mas ele ficou bem bonitinho, né? Não fiz troca de substrato, não fiz nada nele ainda, vou fazer. Provavelmente aí essa semana aí eu já coloque ele num vasinho exclusivo dele, né? Quer dizer, já está num vasinho exclusivo, mas um vasinho melhor para ele, para o seu desenvolvimento também. E o seu substrato mais adequado para ele também. Bom, a gente vai agora fazer o replante, né, do nosso remanescente radicular, do nosso pedacinho de raiz do nosso Philodendron Joep.
Vocês viram como ele veio, você viu a exuberância dele, só que aqui, como eu disse, em casa é muito frio. Então, provavelmente eu vou assumir isso como verdade, que ele entrou em dormência por causa dessa temperatura extrema, né? Ele ficou aqui fora também, então vamos pensar que isso, né, seja verdade, que eles não estejam morrendo, que eu acredito que não, mas a gente vai agora plantar ele no vasinho de barro, que é o vasinho melhor para ele. Por quê? Embora as raízes, a gente sabe que essa raiz ela está em processo de dormência, provavelmente, ela precisa manter o mínimo dos seus processos fisiológicos, dos seus processos para se manter viva. E aí o vasinho de barro talvez consiga dar para ela melhores condições, melhores características para que ela consiga manter aí a sua função, né? Daqui aí quando a temperatura começar a subir um pouquinho, a gente consiga aí a expansão, né, o brotamento de algumas folhinhas novas. Para isso a gente vai usar o vasinho de barro, coloco uma camada de drenagem também, não muito grande, mas coloco, tá? Coloco argila expandida para a camada de drenagem. E o meu substrato, gente, é um substrato, vocês já viram, né? O substrato basicamente do Wild Choco Red, e o substrato mais ou menos aí igualzinho ao do Anthurium clarinervum que eu plantei. Então é um substrato super poroso, né? É bastante poroso esse substrato. Ele tem aí um pouquinho de chips de coco, tá? Chips de coco eu já mostrei como eu faço. Coloco também perlita. Perlita é muito importante aí para uma camada de drenagem maior e para ter aí uma retenção de água mais moderada no substrato. Carvão, terra vegetal e também coloco um pouquinho de casca de arroz carbonizado. Eu vou colocar um pouquinho dessa misturinha aqui. O meu vaso, gente, não é um vaso grande, tá? É um vaso até pequeno, digamos assim, né? Para esse tamanho de raiz, porque é bastante raiz que ele tem. Não vou cortar nenhuma raiz, nada disso. Vou colocar toda a raiz aqui dentro e vou colocar o nosso substrato. Por que eu não vou cortar? Porque ele já está em estresse, né? Ele não consegue fazer metabolismo, fotossíntese, né? Na verdade, ele não consegue fazer, porque ele não tem folha. Então, aí se a gente corta a raiz, como ele vai obter energia para ele poder recuperar essa raiz? Ele não consegue obter. Então, aí eu vou colocar, não vou cortar nenhuma raiz, não vou fazer nada nele, só vou colocar da forma como ele está nesse outro substrato. Vou manter umedecido esse substrato, né? Porque ele é uma arácea, a gente não pode esquecer disso. Então, ele gosta aí de um subbosque, né? De uma área mais ou menos parecida com o nosso subbosque florestal, e eu vou tentar mimetizar essas características com esse replante. Por isso que a gente usa essa terra, esse substrato, todos esses componentes aqui. Coloquei ele aqui, eu vou dar algumas batidas, gente, porque para o substrato conseguir permear completamente ali ao sistema radicular dele. Bom, pessoal, plantei ele, tá? Tô plantadinho aqui. Ficou bem bonitinho, ficou bem legal ele, né? Ficou bem legalzinho aqui. Por que eu escolhi esse vaso, tá? Não peguei um vaso tão grande. Porque, como eu disse, né? As raízes dessas plantas, elas gostam bastante de estar em volta, sentir que ela está aí confinada de alguma forma, né? Então, o substrato muito grande, muito expansivo para ela, vai favorecer o crescimento radicular e não o crescimento foliar, né? Então, a gente quer favorecer também os dois, mas dando aí em equilíbrio. Então, ainda mais que ela está em dormência, esse vasinho aqui está de ótimo tamanho para ela. Já coloquei água nele, tá? E ficou dessa forma. E, gente, o que eu vou fazer? Eu vou manter esse daqui dentro de casa. Eu não vou manter fora de casa, por causa da temperatura. A temperatura aqui na serra é bastante, né? Um pouquinho agressiva, aí, principalmente à noite, né? Ela desce bastante a temperatura e eu quero preservar ele o máximo possível. Então, eu vou colocar ele numa área da sala que ela pega um pouquinho mais de luminosidade aí, uma luminosidade um pouquinho fraca, mas ela pega. E dentro de casa é mais quentinho, né? Então, ele vai gostar mais, eu acho. Bom, pessoal, esse daqui é o vasinho que eu falei, que eu tinha feito, né? Feito com uma latinha de panetone, né? Tá desde o final do ano aqui esse vasinho, que eu tava guardando ele para colocar as patinhas de urso. É um vasinho que eu fiz, né? Como eu disse, com latinha de panetone, passei galvite aqui em volta dele todo. Coloquei aí a galvite também toda a lateral dele. Por quê? Por ser uma latinha de panetone, eu não sei se ela teve um tratamento adequado aí, anti-ferrugem, né? Como as latinhas de conservas geralmente tem. Mas daqui eu tive um cuidado maior. Mas mesmo assim, ainda tem uns pontinhos de ferrugem, que já faz tempo que eu fiz essa latinha. Mas eu não me importo tanto. Por quê? Essa latinha aqui, ela não vai ficar ao tempo. A patinha de urso não gosta que seja cultivada ao tempo. Ela vai pegando ferrugem, tá, gente? E também ela vai caindo as folhinhas, ela vai ficando com os talos grandes embaixo, depois a gente tem que podar, e ela é um pouquinho lenta, né? Tanto que eu tô aproveitando agora, que a gente tá no inverno já, para fazer o replante dela, porque é o período dela, é o período que ela acorda, que ela saiu da dormência.
Eu vou usar para plantar ela. Eu tenho diversas patinhas de urso aqui, vocês podem ver aqui, tem acho que umas 5, 6 mudinhas, vou colocar mais próximo à câmera, vocês vão ver. E aí eu vou colocar todas essas mudinhas nesse vasinho aqui, porque eu quero um vasinho cheio só de pastinha de urso nesse vasinho aqui. Até tem uma, gente, a nossa esperança, né, eu acho que vai para o lado que a gente não quer às vezes, porque eu acho que tem uma que tá levemente variegata, né, quem sabe, né, não seja variegata essa daqui. Vamos ver, tem outras patinhas de urso variegatas, estão dentro de casa, porque elas são muito sensíveis, elas estão praticamente brancas e amarelas, depois eu faço um vídeo sobre elas. E para plantar essas daqui, eu vou usar um substrato que vocês já conhecem, um substrato super drenante, né, com todos aqueles componentes que vocês já sabem, já tem um vídeo sobre o substrato no nosso canal, tá? E vou colocar aqui. E o tamanho dessa lata, olha o tamanho dela. Não vai ser a lata inteira que eu vou fazer com substrato, até mais ou menos a metade dela vai argila expandida, tá? Por quê? Porque eu preciso de uma camada de drenagem bem grande para essa lata. Embora tenha bastante planta aqui, eu vou fazer um solo um pouquinho mais restrito para elas, né? Porque, como eu disse, suculentas gostam aí dessa restrição das suas raízes. Bom, gente, aqui eu coloquei um vasinho ao contrário, não sei se vocês conseguem ver aqui, e coloquei argila expandida em volta, né? Isso para eu não usar tanta argila expandida. Vou colocar agora uma camada do nosso substrato, vou mudar aqui de local, que fica melhor. Uma camada do nosso substrato, podem ver que está muito drenante esse substrato, para que a gente possa começar a colocar a nossa patinha de urso. Não vou encher muito ele, porque eu quero depois que ele tenha um espacinho aqui, né? Porque às vezes a gente põe água e a água acaba transbordando, né? Então isso ajuda bastante a gente, né, manter a água por dentro também. Aqui tem a nossa patinha de urso, né? Que eu vou colocar. Essa daqui tá bem estiolada. Já faz um tempinho que eu comprei ela. E ela veio estiolada. Vou deixar a terra aqui do lado. Essa terra aqui provavelmente é uma terra boa, né? Não é uma terra tão ruim, né? Porque eu mantive essa patinha de urso há bastante tempo nessa terra, nesse substrato. Coloco aqui um pouquinho dela. A gente gosta de dar uma apertadinha assim, não muito, tá? Porque senão a gente compacta a planta e não dá certo. Uma tesoura, tá? Essa tesoura aqui é uma tesoura muito boa porque ela é fininha, tá vendo? Tesouras fininhas aqui favorecem a gente ter um corte mais limpo da nossa planta, né? Um corte mais, ó, tá vendo? Não fica mastigando a planta. E esse daqui eu vou colocar aqui no nosso substrato também, só que vai ser por último, porque ele tá um pouquinho mais frágil. Vou usar agora aqui as outras patinhas de urso que eu tenho, que como eu disse que era um vaso cheio só dela. Comprei diversas patinhas de urso para fazer isso. Algumas eu comprei até no Ceagesp, né? Algumas delas que estavam um precinho um pouco melhor, mas eu achei meio carinha a patinha de urso, né? Ela tá um pouquinho inflacionada, eu acho, né? Tá? Antes a gente achava por R$1,50, R$2, tá 6 e pouco cada uma, e por isso que é difícil a gente achar ela. E eu tenho, assim, a gente vê, né? São diferentes produtores, então são diferentes tipos de patinha de urso, a gente tem aí uma variedade grande, né? Gente, caíram algumas folhinhas, tá? Normal isso. Vou colocar aqui na esperança que elas possam brotar. Eu nunca tive, gente, sucesso em brotação com patinha de urso sendo por folhinha. Mas eu já vi relatos na internet que tem gente que já conseguiu, tá? Então, tá aqui o nosso vasinho. Que bonitinho que ele ficou. Aqui. Nosso vasinho de patinha de urso. Vou esperar aí mais ou menos uns 5 dias, tá? Antes de eu colocar, nesse daqui no caso, eu vou colocar um pouquinho de Rotex, tá? Para estimular a brotação dele, o enraizamento dele, mas vou esperar aí uns 5 dias mais ou menos, tá? Porque eu coloquei logo direto que eu cortei, geralmente esperaria uns 3, 4 dias aí para secar a nossa decapitação. Coloquei direto, né? Então isso pode fazer, né, ocasionar um apodrecimento da planta, né? Porque entra fungos, bactérias e tudo mais. Mas ficou bem bonitinho, né? Lembram que eu falei que eu precisava de um rabinho de burro melhor, porque o meu tava muito estiolado, que não tava pegando sol direito? Gente, olha como que o meu tá. Ele cresceu bastante ainda, tá? Olha aqui, tem alguns brotinhos aqui, só que ele não tá pegando tanto sol, então ele tá muito frágil. E eu precisava colocar alguma coisa para que eu pudesse aqui no meio, aqui, tivesse um volume, né? Porque eu não tenho volume nenhum. Choveu bastante esses dias, eu não gosto de mexer com a planta quando ela tá muito molhada, essas outras não estavam. Essa daqui tá, a gente consegue ver, né? Tem bastante
casca de arroz carbonizado aqui não tem muita argila expandida aqui. Argila expandida não, não tem muita perlita aqui, porque foi um dos meus primeiros substratos que eu fiz. Já faz mais de um ano que eu fiz esse substrato, mais de um ano e meio, na verdade. E esse daqui não se desenvolveu tanto, mas eu preciso pôr ele no sol também. E, gente, olha que lindo que é esse daqui. Olha o que eu falei. Esse é o meu que não tá de uma forma tão adequada. Agora, olha o quando ele é cultivado de forma certa. Olha a diferença. Né? Então, como eu disse, assim, eu vou aprendendo bastante, eu aprendo muito, e aqui é uma dos nossos ensinamentos, né? Olha isso, gente, que coisa linda que esse daqui tá. Essa pruína, né? Tá muito bonito. Vou tirar ele aqui, vou colocar ele bem aqui dentro, bem no meio, na verdade. Vou colocar um pouquinho aqui de substrato. Um substrato mais adequado. Não vou fazer você vê que tá, vocês conseguem ver que embora não tenha tanta perlita, mas ele tá soltinho, ó, ele tá bem soltinho o substrato, né? Então o substrato ainda tá bom, não tá tão ruim, né? A gente aprende, a gente vai mudando no nosso cultivo, isso que é legal. Esse daqui eu vou tentar tirar ele bem devagarzinho. Ó, o substrato é um substrato bem denso, gente, que veio, não veio um substrato levinho, né? Mas ele também vem de estufa, né? Na estufa você tem regas, né? Na hora certa, no jeito certo, com adubo certo. Então não tem como a gente comparar um cultivo, substrato para um cultivo e substrato para outro cultivo. O substrato que a gente usa é o substrato para a gente usar em casa, né? É o substrato que a gente tem na nossa casa, que melhor vai aí corresponder às nossas expectativas com o nosso cultivo caseiro, né? Lembrando que a gente não está numa estufa, né? Tem gente que tem estufa em casa, ótimo, né? Eu quero fazer uma mini estufinha lá na frente para as minhas orquídeas, mas não é ainda o momento, né? E quem sabe, né? Depois que eu mude aí os substratos que elas estão, né? Ó, gente, vai até soltinho. Nossa, deveria ter colocado ele mais individualmente, né? Eu tô colocando no meio, gente, porque eu quero pôr no meio, porque no meio do meu vaso que tá o problema. Vocês estão vendo que eu tô fazendo como se fosse os orifícios e colocando esse meu outro substrato, que é um substrato mais poroso. Talvez eu vá ter mais sucesso com ele aqui em casa. Mas como eu disse, ele vai para o sol, tá, gente? Só vai fazer um período de adaptação, depois já vai para o sol. Gente, olha aqui como ficou. Elas estão aqui no meio, né? Deixa eu pôr aqui pro ladinho. E, gente, essa daqui, eu deixei ela, vocês conseguem ver que ela tá encostando no substrato, né? Porque eu quero que ela crie raízes aqui. Com isso, eu vou facilitar com que tenha maior densidade de plantas aqui no meio, e as plantas aqui no meio vai favorecer a raiz aqui, e o que vai ficar pendente vai ficar mais seguro no substrato, né? Então a gente favorece aí o crescimento mais saudável da plantinha, né? Então ela tá bem legalzinha, bem bonitinha aqui. Olha isso. Tá melhor, né? Outra coisa, né? Gente, a gente agora tem que plantar nossa Adria Babalu, mas olha isso daqui, olha como ela tá estiolada. Ela não vai ficar tão bonita, né? Eu tava pensando aqui, e ela caiu diversas vezes. Eu vou fazer, eu acho que muda por folhinha dela. Vou usar esse vaso aqui que eu fiz, tá sujinho, mas é de terra, de azulejo, e vou colocar ela, né? Porque a coloração dela, vocês já sabem, né? Fica muito bonita. E vou tentar fazer com que elas brotem aqui nessa parte mais peduncular delas, tá? Vou colocar aqui pra gente fazer. Gente, aqui, olha, eu deixei uma camada, se vocês conseguirem ver, eu acho que não tem nem 5 centímetros, tá? De altura, de substrato que vai ficar. Porque eu quero, né, restringir bastante o substrato para essa planta, tá? E aqui eu coloquei alguns vasinhos para que eu não possa gastar tanta, né, argila. Essas daqui, gente, eu vou tirar bem aos pouquinhos, tá? Para que eu possa tirar essas daqui, ó. Para que possa ficar bonitinho, a planta tá caindo. Gente, agora dessas daqui, eu vou fazer decapitações pequenininhas, né? E vou tirar essas folhinhas também, para que a gente possa fazer um vaso só dela. Porque ela tá bastante estiolada. Gente, esse daqui fica o nosso vasinho. Decapitei algumas delas, tá? Coloquei também nossos tronquinhos aqui, na esperança, né? Vamos ver se vai brotar ou não. Não sei se vai brotar ou não. Mas tá sujinho, né? Porque a gente tá no substrato. Mas ficou até legalzinho, né? Eu ia plantar de outra forma, mas eu acho que assim vai ficar melhor. Vai ficar na meia sombra, né? Vai pegar sol só pela manhã. Por quê? A Adria Babalu é bem resistente, né? Senão ficaria no total só luminosidade sem sol. Mas senão ela estiola, né? Vocês conseguem ver que ela estiola fácil. Então, provavelmente essa daqui umas 2 semanas já vai pro sol. E o legal é que vocês vão acompanhando com a gente, né? Como que ela vai ficando e o desenvolvimento dela. Mas ficou bem legalzinho, né?
Bom, gente, aqui eu tenho bastante latinhas, né? Tenho bastante esses vasinhos aqui que vocês viram fazendo. Só que o que aconteceu? A chuva, né? Com um tempo bastante úmido, o bicarbonato de sódio em plástico, ele saiu, tá vendo? O que não acontece com latinha. Quando eu faço isso com latinha, eu tenho, assim, zero problema. Agora, com o plástico, primeira vez que isso me aconteceu. Saiu mesmo passando o verniz, tá? Então eu vou passar aqui cola branca junto com o verniz. Vai ficar um aspecto primeiro meio leitoso, mas depois aí eu consigo aí, ele fica transparente de novo, porque a cola seca, né? Ele fica totalmente transparente. Só que também o que eu vou fazer? Essas latinhas aqui que eu tenho, aqui, essas latinhas aqui, tá vendo que eu já passei aqui a minha camada de Galvite. O Galvite vai ajudar bastante aí eu ter impermeabilização dela. E agora eu posso fazer essas massinhas que eu falo só aqui com o Durepox. O Durepox ajuda bastante isso, fica algum tempo, 100% no tempo. Não falo para vocês não usarem epox, né? Porque epox no tempo ele vai rachar e vai quebrar, então vocês vão ter um trabalhão para fazer e vai acabar aí rachando, né? Se for para ficar dentro de casa, beleza, ótimo, não tem problema nenhum. Mas como as minhas suculentas ficam no tempo, a grande maioria delas, eu não quero fazer com que nada seja assim muito perecível aqui. Eu quero que ela fique bastante tempo, né? Tá devidamente drenado. E eu vou pintar agora essas florzinhas aqui, né? E vou também fazer toda a pintura do vasinho. Ah, só falando, aqui eu quero colocar bastante, eu não sei ainda qual que eu vou pôr, mas eu acho que vai ser a Haworthia cuspidata, que eu tenho bastante delas, e eu quero fazer um vaso só de Haworthia cuspidata. Também tem um vaso grande que eu quero fazer só com Black Prince. Eu tenho bastante Black Prince aqui, então eu quero fazer, então não sei qual que eu vou colocar aqui. Ou uma outra, né? Mas aqui, tá vendo que é um vaso rasinho, excelente para as nossas suculentas. Nesse daqui provavelmente eu não vou colocar camada de drenagem, tá? Porque olha isso daqui. Só que o substrato tem que ser mega drenante. Então eu preciso colocar um pouquinho mais de carvão, tá? Gente, aqui é um exemplo que dá pra gente fazer, tá? Fiz esse daqui com a Durepox também. Olha que bonitinho que ficou. Vou fazer a pintura dele. Esse daqui, gente, é o primer que eu disse por spray, tá? O primer por spray, ele consegue pegar mais essas reentranças aqui e secar mais rápido. Mas mesmo assim, eu gosto de dar uma segunda mão aqui com o nosso primer com pincel. Porque tem areazinhas aqui que talvez ele não pegue tão bem, né? E ficou bem legalzinho, né? Depois eu vou fazer a pintura dela. Fiz também essa daqui, essa latinha aqui. Tá bem legal, né? Com Durepox. Vou fazer a pintura dela, essa daqui também. Bom, eu já passei aqui uma mão de tinta, né, nessas latinhas aqui. Fiz um off-white, não sei se dá pra ver direito na câmera, mas eu pintei de off-white. Mas depois eu vou fazer a pintura dessas frutinhas, né, que eu coloquei aqui, essas florzinhas também, que eu coloquei com Durepox. Ficou bem legalzinho, né? A primeira mão é assim mesmo que a gente faz, né? Fica um pouquinho mais manchado. E uma coisa que eu falo, quando vocês forem passar o Galvite, não deixa escorrendo assim. Sério, fica meio feinho, né? Depois eu vou tentar disfarçar com a tinta para ver como que fica. Mas fica aqui esse escorrimento, né? Não fica tão legal. Então tentar passar o verniz assim, o verniz não, desculpa, o Galvite, um pouquinho mais, um pouco menos, né? Para não ficar essa parte aqui, né? Fica esse escorrido. E aqui eu pintei brevemente só a bruxinha que eu fiz aqui, só que ainda falta bastante detalhes, né? Tô esperando a tinta secar para eu acabar de fazer e ficar aí uma pintura melhorzinha, mas tá ficando bonitinha, né? Tá ficando legal. Bom, gente, por hoje o vídeo é esse. Eu queria agradecer bastante por vocês terem assistido. Quis mostrar aí mais ou menos o dia a dia, né, que eu faço aqui em casa também. Fiz alguns replantes, né, espero que dê tudo certo, né. São plantas fáceis, plantas tranquilas, acredito que vai dar tudo certo. E também fiz algumas alterações aqui nas minhas latinhas. Espero ter contribuído aí de alguma forma. Se vocês puderem deixar o like, vai ser de grande ajuda. E também, se quiserem deixar qualquer comentário, eu agradeço bastante, tá bom? Muito obrigado por vocês terem assistido. Até mais.